capítulo 5, versos 27 até verso 32. Qualquer pastor gostaria de cortar a volta e pular na frente, porque esse texto não é tão sugestivo, né? Qualquer pastor queria passar por cima disso. Mas eu tenho compromisso de não passar nada, deixar para trás como que fica o dito pelo não dito. Vamos comentar de uma maneira educada, elegante, mas não fugindo da verdade, não cortando volta da seriedade com que esse assunto foi tratado. Verso 27 diz a palavra: ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança de ti, pois te convém que te perca um dos teus membros e não seja todo o seu corpo lançado no inferno. Se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Olha a gravidade do assunto. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhes carta de divórcio. Ele está dizendo, citando o passado. Ele diz no verso 32: eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícita, a expõe e torna-se adúltera, e aquele que se casar com a repudiada comete adultério. Oremos. Nosso Deus e Pai, não é demais pedir, santifica esta palavra, para que a gente não venha pensar nesta palavra de maneira carnal, não venha à nossa mente coisas que não devem vir, mas que possamos, Senhor, firmar a nossa vida de fé e consciência e aprofundamento nas Sagradas Escrituras. Abençoa-nos e ajuda-nos a enfrentar o que este texto tem para nos dizer nesta manhã. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Eu tenho dado alguns títulos aos degraus, desde o capítulo 1 de Mateus. Chegamos agora nas portas que entra para dentro do ambiente divino. E hoje a porta é que nós temos que enfrentar pureza interior. Pureza interior, de dentro. Isto é muito sério quando ele fala sobre esses degraus. O título desta porta, que nos leva para dentro deste assunto, creio eu, é de edificação e até compreensão de uma maneira muito difícil. Ela é de difícil compreensão, porque a nossa mente, ela é uma mente, infelizmente, ainda muitas vezes mais carnal do que espiritual. E nós lidamos com duas naturezas interior, a nossa natureza humana e carnal e a espiritual. Isto é um assunto bastante
grave e é de difícil explicação e até compreensão. Mas eu digo aos irmãos, e eu vejo que o Senhor Jesus está dando aqui princípios de qualificação da vida espiritual para ver até que ponto nós somos comprometidos com Ele. Ele coloca esses assuntos para saber da nossa qualidade espiritual, a nossa qualificação como crentes, como homens, mulheres de Deus, porque o assunto é para os dois, é para homem e para mulher. Porque não é só um que sempre tem os lados. E hoje, infelizmente, também está muito frequente por mulheres. Eu peguei um táxi essa semana para ir lá para Alvorada, porque eu não gosto de ir de carro. Tem umas ruas aqui que eu não conheço, bem escuras ali, eu não me arrisco não, de táxi a gente vai melhor. E ao conversar com o motorista do táxi, daqui para lá fui conversando, ele soltou algumas frases cristãs, e eu peguei, e ele começou a lamentar que a mulher dele há um ano, está separada há um ano, porque a mulher dele disse que agora quer aproveitar a vida, quer ficar bebendo cerveja, até de madrugada com as colegas, e abandonou a casa, um filho de 18 anos. E esse rapaz falou: eu sou uma pessoa séria, família, e eu estou até hoje muito triste lá dentro do meu ser. E o pior, o pai dela e a mãe pediu para ele não ajudar ela em nada, porque o que ela fez é grave. Olha o ponto que chega. Por quê? Porque hoje está se pregando que a pessoa tem direitos de fazer o que quer, sair, desfrutar, gozar a vida. E eu não entendo isto. Este é um espírito que tem destruído centenas de lares, tem acabado com famílias inteiras. Mas o que o Senhor está propondo aqui nesta palavra é para saber qual é a nossa capacidade. Ele está dizendo, será que vocês estão qualificados para ser meus filhos, meus discípulos? Porque uma vez que eu sou santo, aqueles que me seguem também têm que ter um nível de santidade. Ele está dizendo. Paulo escrevendo em Efésios, peço a sua paciência, pretendo não correr, porque este assunto, irmãos, é de suma importância para nós. E nós vamos terminar este assunto falando sobre divórcio. Como é que consegue divorciar e casar outra vez? Como é que fica isso? Mais tarde nós vamos ver se a gente consegue ter o tempo para isso ainda. No capítulo 5 de Efésios, verso de número 3, há uma narrativa muito oportuna aqui, porque o tema aqui está: exortação à santidade. E quando você se fala em santidade na igreja, a pessoa pensa em legalismo. Eles não pensam o assunto como deve ser. Ah, isso é um legalista. Não é bem assim que funciona. Me permita, por gentileza, eu peço a você, por gentileza, vamos ouvir. Se você tiver alguma observação contrária, fique para você. Mas eu quero que você ouça o que Deus tem para nos dizer. Vamos fazer leitura responsiva para você gravar bem. Capítulo 5 de Efésios. Ele diz assim: mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Verso 4 diz:
Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Portanto, não sejais participantes com eles. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Mas todas as coisas, quando se reprovada pela luz, se tornam manifesta, porque tudo se manifesta, que manifesta é luz. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Portanto, diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Este assunto, então, ele é mais profundo, porque ele nos leva a uma vida de temor. Há coisas na nossa vida, na minha e na sua, nós como cristãos, não continue a leitura para mim, olha para mim. Nós como cristãos que somos, nós temos as nossas tendências naturais de homem e de mulher. É normal. O problema que nós estamos vendo aqui é que quando você se converte, aceita Cristo como seu Senhor, esta natureza carnal, que muitas vezes inferniza a nossa vida, ela é controlada pelo Espírito de Deus, que me leva a uma consciência. Antes de prática, eu tenho a palavra que me alerta das consequências, do perigo, porque tudo nesta vida tem consequências, tudo há consequências. Eu sei que é um assunto devagar, e a minha proposta é essa. Uma leitura bem cuidadosa desse texto, vemos que Jesus está falando do perigo desses tropeços, que pode levar à perdição eterna, ou seja, o inferno. Daí nós vermos que o Sermão do Monte está tratando principalmente da base espiritual. E a hora que você começa a entender isto, Paulo disse: não se embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Você já viu o comportamento de uma pessoa embriagada, qual é? Fica uma pessoa enjoada, bobo, fica violento, falando bobagem. Por quê? Porque ele está tomado por álcool, bebida, e tem um espírito por trás diabólico que manipula o ser humano.
Quanto mais cheio do Espírito, menos você terá deste mundo em você. Quanto mais cheio do Espírito, menos espaço para o mundo te invadir o seu interior. E ele usa aqui uma linguagem que a gente vai pensar daqui a pouquinho. No livro de Gálatas, que é antes de Efésios, fala do frutos do Espírito. Gálatas, capítulo 5. É importante, irmãos, que a gente leia, porque, infelizmente, há pessoas que não leem, e quando lê só quer ler Salmos só e não lê a Bíblia. Mas no capítulo 5, a partir do verso 16, fala-se das obras da carne e fruto do Espírito. Ele diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Olha que coisa grave aí. Andai no Espírito e jamais satisfarei. E ele diz assim: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiado pelo Espírito, não está sob a lei. Ora, e ele diz aqui: quais são as obras da carne que uma pessoa cristã não deve praticar? Está escrito aqui. Quais são? Vamos ler: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então você sabe que a balança tem dois lados, né? A moeda tem dois lados, cara e coroa, não é isso? Então nós temos outro lado. Uma pessoa cristã, espera-se que ela não esteja incluída nestas práticas. Uma pessoa cristã, não estou falando de frequentar a igreja, cristã, ela está diferente. Mas tem o lado dos cristãos, de uma pessoa cristã. Diz assim: mas o fruto do Espírito, verso 22, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E ele diz: contra estas coisas não há lei. A outra diz que não alcança o reino de Deus nas práticas. Mas para este aqui, diz aqui o texto, para este não há essa lei perversa. Por que ele está dizendo isso? Porque no verso 24 ele diz assim: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. E ele diz aqui: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja
um dos outros. Jesus cita aqui, Êxodo capítulo 20 e verso 14, um pequeno versículo só. Não precisa abrir. Quando ele escreveu as leis na tábua de pedra, ele diz: não matará. E o verso 14 diz: não adulterará. E este adulterar tem um sentido de você adorar a outros deuses. Você colocar diante de você aquilo que não é Deus. E daí vem o problema de adorar a ídolos. Colocar estátua diante de você, fazer orações a estátuas que não ouve, não enxerga e que não tem nada. Mas a pessoa faz as práticas. Então ele diz, dentro dessas práticas, não adulterará. E poderia ser de várias maneiras. Só para você ter uma ideia. Só que ele passou a dar uma interpretação mais elevada, quando ele escreveu aqui em Mateus 5 e verso 27, o Senhor começou a dar uma interpretação mais elevada. Ele disse que aos olhos de Deus, a intenção errada é tão pecaminosa quanto a ação errada. Olha como o negócio começa a complicar, né? É muito difícil isso, irmãos. Isso é muito difícil. Isso é para a gente ouvir e tem que parar para pensar. Temos que parar. Ele diz então, vou repetir. Ele citando o Êxodo, só que ele deu essa interpretação mais elevada. Ele disse que aos olhos de Deus, a intenção errada é tão pecaminosa quanto a ação errada. E eu vejo que esta é uma aula elevada do Senhor para não matar ninguém, mas salvar. Alô, está me ouvindo bem? Lembrando a você que a intenção é salvar. Nunca você vai ver Jesus tentando condenar. Nunca. Nunca. Ele vai sempre olhar salvação do homem. Livrar o homem do abismo. Livrar a mulher do abismo. Livrar a pessoa. Você descobre, se você ver o fruto do Espírito, coisa triste é você lidar com uma pessoa que não é mansa, né? Qualquer coisa ele fica dando um cotovelo na cara do outro. Já viu isso? Há pessoas que estão morrendo por uma palavra mal colocada. Uma palavra que você fala agressiva, você mata a pessoa às vezes. E isto pode acontecer dentro de casa. Esposa com marido, marido com esposa, filho com pai, pai com filho. Uma palavra agressiva, você pode distanciar aquela pessoa de você para toda a vida. Então uma pessoa cristã, pastor, mas é meu temperamento. Não, eu não acredito que seja assim, porque os que são de Cristo recebeu transformação. Não cabe mais a ele ter essas reações brutas e até agressivas às vezes. Não cabe, porque ele já passou por esse estágio, ele já está lá na frente, ele está diferente. Daí nós falamos em transformação, mudanças. Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. Entendemos isto e fica bem claro que o Senhor nos mostra que uma vida cristã precisa manter o coração ocupado com os valores da palavra. E ele usa aqui um termo: se o teu olho direito te faz tropeçar,
arrancam. É claro que ele não está falando fisicamente você arranca o olho, porque senão você vai ter que arrancar os dois. Porque um olha, se der para o outro vai olhar, então tem que arrancar. Se o braço vai atrás. Ele não está falando isso literalmente. Ele está falando uma outra linguagem. Não existe nada pior do que o olho. E aqui nós vamos tocar num assunto meio enjoado. Qual é o homem que está aqui, que quando passa uma mulher muito bonita, você olha, quando passa você olha, levante a mão, quem tem coragem. Tem alguns inocentes aqui. Olha para mim, ouça o que eu estou te dizendo. Quantas mulheres estão aqui que quando você vê uma pessoa bonita, um homem bem elegante, você não dá uma olhada, levante a mão. As mulheres venceram. Pelo menos foram mais sinceras. Vai embora não, Javes, você tem que ouvir o resto. Olha para mim. O que nós estamos falando e que Jesus está falando, se você ainda tem este problema de olhar para uma mulher e desejá-la, cobiçá-la, é preciso cuidar. Alguma coisa está ainda fora do contexto. Porque o problema não é o olhar, é a maldade. Este é o problema, é a maldade com que a pessoa olha. Você veja que hoje está dando um problema aí de muitas mulheres reclamando de assédio. E muitos assédios não são não com palavras, só com o olho. Eu tinha um homem lá em Niterói, na nossa igreja de Niterói, muito santo. Ele gostava de falar sobre santidade. Um dia ele estava na Praça 15, andando a pé para ir lá para o centro. Isso é verdadeiro. E por azar dele, um outro irmão que estava vendo ele, foi andando, aí passou uma mulher bonita, ele ficou assim. Deu-lhe com a cara no poste, literalmente. Então aquele não foi um olhar. Aquele foi pior do que o olhar. Você está entendendo? O problema está na impureza do olhar. Porque você pode não falar, você pode, mas com o olho você pode estar destruindo por dentro de você, destruído o olhar. E aí nós poderíamos falar da cobiça. Irmão, nós estamos tratando de um assunto aqui, isso é para crente. É para quem realmente está indo para o céu. É para quem quer morar com Cristo Jesus. Não é para quem quer brincar. Romanos capítulo 12. Isso é um assunto muito sério. E eu vou dizer aos irmãos, é muito trabalhoso para a gente falar, porque para mim é muito mais fácil falar outras coisas. Mas eu gostaria que os irmãos entendessem que como pastor de igreja que nós somos, nós não podemos ter vergonha, mas também devemos ser educados no falar. Porque às vezes a pessoa não sendo educada, ela agride as pessoas. Quer logo dizer que você vai para o inferno, tá. Isso é agressão. Você não pode falar isso com a pessoa. Principalmente se ele for incrédulo, que já sabe que vai para o inferno mesmo. Você não tem que falar que já vai.
A maneira de você falar. É igual falar com filho. Ninguém educa filho gritando. Quem grita com filho é porque não tem autoridade. Porque quando o pai tem autoridade, se ele olhar, o filho já sabe o que ele está falando. Na mesma hora, não precisa nem discutir. Olhou, já sabe. Papai está censurando, mamãe está censurando alguma coisa. Não precisa gritar. Primeiro que a criança não é surda. Romanos 12 diz, Paulo falando sobre nova vida, né? Não é igreja não. Rogo-vos, pois, irmãos, olha o que ele diz aqui, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele diz assim, e não vos conformeis com este século, ou seja, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu tenho que ter aqui dentro da minha mente uma transformação para que isto aconteça. E quando ele diz o corpo, ele está dizendo do nosso lado carnal. E ele está dizendo então, se a mão faz tropeçar, se o olho faz tropeçar, ele diz, é melhor você arrancar e entrar no céu sem olho e sem braço, do que tendo todo olho e todo o corpo e todos os braços e ir para o inferno. Esse é o assunto que ele está dizendo. Você vai acabar no inferno. Se estas coisas te fazem sofrer, te faz desviar dele, disse ele, se essas coisas fazem com que você se desvie de mim, é melhor que você arranque para você não ir para o inferno. É o que ele está dizendo, dentro do contexto. Nosso tempo é limitado para algo tão maior. No verso 31 e 32, do capítulo 5, 27 em diante, ele diz assim, também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. E aqui ele diz, eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, olha a gravidade, preste atenção na leitura, porque muitas vezes a gente não presta atenção. Eu, vírgula, porém, vírgula, vos digo, vírgula. E, não, ponto, 2 pontos, porque quando fala 2 pontos, ele está mandando você descer a voz e falar diferente, não é isso? O que ele diz? Exceto, eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe, torna-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. E aqui nós temos um baita de um problema. Olha para mim, por gentileza. Quando é que acaba o seu casamento e você fica livre do marido? O marido fica livre da mulher e a mulher livre do homem? Quando isso acontece? Quando um dos dois comete traição. Se o homem trair a mulher fica livre dele. Ela pode casar novamente
E aqui eu estou abrindo um parênteses para dizer: há muitas pessoas na igreja que sofrem por causa disso. Separaram, o marido foi embora, e alguém disse para ela: mas você não pode nem tomar santa ceia, você não pode porque você está em adultério. Não está. Só é cometido o adultério aquele que fez. E se uma mulher casar com um homem, ouça bem, casar com um homem que cometeu tal fato, se ela casar, ela está sofrendo, vai cair na mesma armadilha dele, do adultério. Olha como isso é grave. Por quê? O que nós estamos falando aqui é preservação de casamento, porque Deus, quando uniu, disse: não separe. E eu não quero que você fique constrangido, porque enquanto você não tem conhecimento, a gente entra nesse caminho. Ouça bem: só é permitido o divórcio se um dos dois trair. Então, se o homem trair a mulher, ela tem liberdade de casar e ter uma vida. E se ela cometer, que hoje está muito acontecendo isso, o homem fica livre para poder casar novamente diante de Deus, sem nenhum constrangimento. Isso é sério. Isso é sério. É um assunto ruim, é sério. Nós estamos falando aqui de vida com Deus. Vida com Deus. Me permita passar mais uns 2 minutos para terminar, porque eu preciso completar isso aqui. Esse assunto é muito crítico, porque ele atinge a igreja. A igreja, ela é muito influenciada pela sociedade. A sociedade hoje, ela quer ditar como a igreja tem que se comportar. E o dia que a igreja se ajoelhar perante a sociedade, ela deixa de ser igreja. Nós não vivemos pelo que a sociedade diz. Nós vivemos pelo que a palavra de Deus diz. Então nós estamos falando aqui de vida cristã, de homens e mulheres de Deus, que têm princípios. Eu disse aqui, eu escrevi: divórcio, creio eu, este é o câncer dos nossos dias, que tem empobrecido a nossa sociedade, atingindo crianças, impiedosamente destruindo crianças, que são os grandes sofredores. Os grandes sofredores são as crianças, que vão ficar desprotegidos. A nossa sociedade, portanto, ela quer que a igreja se curve a isto. Recentemente eu fui tratar com uma moça, querendo conversar comigo, ia casar. 25 anos, camarada com 42, divorciado, com 3 filhos. Eu falei: tu vai cair numa enrascada. Ah, mas ele é muito bonzinho. E daí? Se ele fosse bonzinho, estava lá cuidando das crianças. Mas o medo de ficar solteira é um problema, né? Eu aposto mais numa solteirona, num solteirão bem sucedido, do que num mal casado ou uma mal casada, que é uma tragédia. Cara mal casado. Agora, uma coisa que eu gosto é que quando você casa, você tem o direito de escolher a mulher que você quer. Você escolheu o homem que você quis. Não é bom isso? Legal. Se Deus falasse: você tem que casar com a Manuela, aí você ia se machucar. Você escolhe. Graças a Deus por isso, né, irmãos?
Eu escolhi bem, graças a Deus. Minha mulher, gente boa demais. É verdade, casei, gente boa demais. Portanto, eu vou concluir dizendo como a igreja entende isto, biblicamente. Não segundo o mundo, nosso padrão, ouça, é bíblico. E a igreja se enquadra dentro do padrão bíblico. Há homens que fazem a opção de viver sozinhos. Não quer casar. Paulo disse: se você se dá bem sozinho, mas se você vive abrasado e casa, é melhor. Mas tem pessoas, mas quando você vê um homem solteirão, a pessoa fica logo pensando: esse cara não é muito chegado. A gente não faz julgamento da pessoa? A gente faz julgamento. Não é assim que a gente vê? Porque nós somos assim, dedo duro. Não entendemos. Porque há pessoas que fazem a opção. Há mulheres também que não querem saber de casar, quer viver sozinha e muito obrigado. Gasta o seu dinheiro fazendo passeio, vai para a Itália, vai para não sei para onde. E agora um dito popular: antes só do que mal acompanhado. Vamos concluir. Me aguarda que eu estou concluindo. Irmãos, eu concluo dizendo: que Deus nos guarde destas misérias. Que Deus nos guarde a nossa casa, a nossa família. Que Deus proteja a mim e a você de cair nessas armadilhas perigosas. Mantenha a sua vida equilibrada. Seus olhos não devem te atrapalhar, devem ser bons. Olhar com sentimento puro, olhar naturalmente. Isso deve ser assim. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que a sua casa seja protegida, que os seus filhos sejam protegidos, que as suas filhas sejam protegidas de cair em armadilhas. Essa é a minha oração nesta manhã. Vamos ficar de pé, por gentileza.